Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar de eletrização, tá? Que é o processo de transferência de cargas elétricas entre os corpos. O pensamento do momento aqui é de um presidente, ex-presidente, né, um presidente estadunidense chamado Abraham Lincoln. E ele diz o seguinte, que se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 horas afiando meu machado. Né? Então é uma frase que tem a ver com a preparação. Né? Então uma frase interessante, fica aí para vocês um pensamento do momento sobre a importância de estar preparado. Muito bem, vamos lá. Como que os materiais podem ficar carregados? Tá? O nome do processo que permite que os materiais adquiram cargas elétricas é a eletrização. Tá? E o que vem a ser eletrização? É a transferência de elétrons entre os corpos. Tá? Um corpo perde elétrons para um outro ganhar. Importante a gente ter bem claro isso. Né? As partículas atômicas que se movimentam são os elétrons. Tá? E essa questão da eletrização vai depender do material. Certo? Então aqui, por exemplo, né, quando eu pego aqui um pedaço de pano e um bastão de plástico, por exemplo, né, o que acontece aqui? Né? O bastão de plástico cede elétrons para o pano, pedaço de pano, e nesse caso ele vai ficar positivo porque perdeu elétrons, e como o pedaço de pano ele ganhou elétrons, ele vai ficar negativo. Tá? Aqui, né, dois materiais diferentes, né, aqui já não é mais pano, seria um pedaço de uma pele, vamos dizer aí, de um animal, coelho, né? O que acontece? Se você atritar, você teria o quê? E esse outro material, né? Você teria a pele de coelho ou a pele de um animal qualquer, ela o quê? Ela cedendo elétrons, então ela ficaria positiva e o material, o bastão feito de um determinado material ficaria aí no caso negativo, tá certo? Então vamos lá. Muito bem. O que acontece aqui então quando a gente tem uma eletrização? Se um corpo ele é neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons, tá bom? Se um corpo está eletrizado positivamente, o número de elétrons ele é menor que o número de prótons, então esse corpo ele cedeu elétrons. E se um corpo está eletrizado negativamente, o número de elétrons é maior que o número de prótons, ou seja, esse corpo recebeu elétrons, certo? Então guardar muito bem esse quadro, isso aqui é muito explicativo. Bom, na eletrização por atrito, o que acontece na eletrização por atrito? Tem-se o quê? Né? Você tem um atrito mecânico, tá? E faz com que um corpo perca elétrons para um outro corpo. E aí, obviamente, que depende da natureza dos corpos. Os corpos têm que ser diferentes. Se eu pegar, por exemplo, 2 pedaços de plástico e atritar, não vai acontecer eletrização. Os corpos têm que ser feitos de materiais diferentes, tá? Isso aqui é importante. E aqui tem um exemplo que é o do gerador de Van der Graaf. Tá? Que inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Um pouquinho para frente aqui nas nossas aulas de eletrostática. Né? No gerador de Van der Graaf, a gente tem o quê? A gente tem uma correia de borracha que vai atritando, né? Ela vai, entra em movimento, ela vai atritando ali, né? Com um rolamento, entendeu? E nesse caso você tem o quê? Uma transferência de elétron que vai ser armazenado aqui nessa campânula de metal, e aí o caso da menina, né? Que o que acontece? Existe uma transferência, né, das cargas que estão na campânula para o cabelo, e o cabelo dela vai repelir, né, e vai ficar aí, no caso, arrepiado, como a gente está vendo aqui. Tá certo? Bom, aqui é o gerador de Van der Graaf, a gente falando um pouquinho mais, tá? Nós vamos aqui depois até colocar um vídeo lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem do IF, né? E na verdade o que se tem é isso, né? Você tem aqui um cinturão de borracha, ele vai se movimentando, né? E na verdade tem um coletor que vai coletar essa carga, né? Vai haver a transferência, né? No caso a campânula ela perde elétrons, ela fica carregada positivamente e ela consegue ali armazenar uma grande quantidade de carga para e atingir inclusive grandes potenciais elétricos, né? Grandes diferenças de potenciais elétricos. Isso nós vamos estudar um pouquinho mais no decorrer. Mas aqui é resumidamente esse esquema de um gerador de Van der Graaf, né? E a gente vai poder ver um pouquinho mais no vídeo que a gente vai estar adicionando lá na nossa plataforma. Tá bom? Muito bem. Bom, algumas situações do nosso dia a dia em que acontece a eletrização por atrito, né? Então
Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, olha só, né? Se você estiver, né, caminhando num piso encarpetado, né, o que, que vai acontecer aqui? Né? O solado do seu tênis ele é de borracha, o piso, né, é feito de carpete. Então esse atrito vai gerar o quê? Vai gerar, né, uma eletrização. Tá? E aí, olha só, essa pessoa, né, nesse piso, como ela ficou eletrizada negativamente, né, existe transferência, né, ela, na verdade, o que acontece? O chão encarpetado ele vai transferir elétrons para o corpo da pessoa. Quando essa pessoa toca uma maçaneta metálica, acontece o quê? Acontece, na verdade, uma descarga elétrica, a pessoa leva um choque. Né? Isso aqui é um caso no dia a dia. Né? Existe um caso que, inclusive, aconteceu comigo, né, num ambiente, eu estava num ambiente bastante seco, com um carrinho de supermercado. Então, num dia muito seco, se você está fazendo compras com o seu carrinho de supermercado, existe o atrito das rodas do carrinho com o chão, e nesse caso é interessante, né, que onde você pega no carrinho é feita de borracha, né, perdão, de plástico, que é um material isolante. Mas aí acontece o quê? Se você toca na parte metálica do carrinho, você leva um choque. Isso já aconteceu comigo, né, e talvez tenha acontecido com vocês também, mas é o mesmo princípio. Né? Então a pessoa vai levar um choque, né, e aí é uma coisa interessante. Aqui nós temos a série triboelétrica. Né? É uma ordem, tá, de materiais. Então a gente tem pele humana seca, couro, pele de coelho, vidro, cabelo humano, fibra sintética, lã, chumbo, e aí vai, pele de gato, de forma que, né, se a gente atrita, por exemplo, pele de coelho com, vamos pegar aqui, ó, madeira, o que vai acontecer? Ao atritar pele de coelho com madeira, a pele de coelho ela vai ficar positiva e a madeira fica negativa. Estão vendo? Né? Agora, se eu pegar, tá? Aqui, olha bem, ó, borracha, tá vendo? E atritar, por exemplo, com ouro. O que vai acontecer? A borracha vai ficar positiva e o ouro vai ficar negativo. Estão vendo? Então o que acontece nessa série triboelétrica? Os materiais de cima atritados com o material de baixo, na ordem dessa série, tá? O que você tem? Você tem que os materiais de cima ficam positivos, os materiais de baixo ficam negativos. Né? Quando eu era estudante de graduação em física, eu fiz até uma musiquinha para a série triboelétrica. Né? Na verdade era antes, até quando eu estava no ensino médio, rapaz, já faz um tempinho, que era assim: vidro, mica, lã, pele de gato, seda, algodão e plástico, cobre e enxofre, algodão e plástico, cobre e enxofre, só para guardar, né? Quem estava por cima, quem estava por baixo. Né? As substâncias que estão na parte de cima da tabela, né, da série triboelétrica, quando atritadas com a de baixo, né, as de cima ficam positivas e as de baixo ficam negativas. Né? Mas é aquela coisa, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, madeira e atritar com uma fita adesiva, por exemplo, de polietileno, a madeira que fica negativa quando atritada com pele de coelho vai ficar positiva quando atritada com fita adesiva. Isso é muito interessante, tá bom? Então essa aqui seria a série triboelétrica. Bom, pessoal, uma outra forma de eletrizar um corpo seria por meio do contato, chamada eletrização por contato. Nesse caso, você tem um corpo eletrizado e você vai tocar um corpo neutro, né? E nesse processo existe uma troca de carga, uma parte da carga é transferida entre esses corpos. Então, no caso específico do corpo neutro, e eu tocar esse corpo neutro com um corpo carregado negativamente, o que vai acontecer nesse caso aqui? Né? Vai haver a transferência de elétrons do corpo B para o corpo A. E quando você separa os corpos, ou seja, após o contato, ambos estarão com carga negativa. Tá? Se aproximar do corpo neutro agora, um corpo carregado positivamente, o que vai acontecer? O corpo neutro vai ceder elétron para o corpo eletrizado positivamente. E ao separá-los, ambos estarão com cargas positivas. Tá bom? Então é aí que se dá a eletrização por contato. Um corpo carregado, positiva ou negativamente, que toca um corpo carregado, sem carga, um corpo neutro. Tá? Então vai haver a transferência de elétron. Né? No primeiro caso, né, aqui, ó, né, quando se tem um corpo neutro tocado por um corpo
eletrizado negativamente, o corpo eletrizado negativamente vai passar elétrons, ceder elétrons para o corpo neutro. Quando você tem um corpo neutro tocado por um corpo eletrizado positivamente, o corpo neutro é que vai ceder elétrons para o corpo carregado positivamente, e no final, né, você tem, né, ambos carregados positivamente. Lembrando que aqui existe o princípio da conservação da carga. Então a carga que se tem antes do contato, ela é conservada. Então vamos supor que o sistema composto pelo corpo carregado e o corpo negativo seja aí, vamos dizer, de mais 3 coulomb. Depois do contato, essa carga ela é conservada, que é um princípio, tá, geral aí da eletrostática. Muito bem. A outra forma de eletrização é a chamada eletrização por indução. Ou seja, você vai induzir, né, a eletrização no outro corpo. Então a gente vai observar o quê? Que vai acontecer uma separação de cargas positivas e negativas, e aí nós vamos precisar justamente de um chamado fio terra. Para quê? Para que a terra entre, né, na jogada, ou recebendo elétrons ou cedendo elétrons para o corpo que foi induzido. Então veja aqui, ó, aqui eu tenho um corpo, né, vamos supor que seja aí um pedaço de papel, um pedaço de pano. Né, ele está eletricamente neutro. Isso quer dizer o quê? Que o número de prótons que ele tem é igual ao número de elétrons. Quando se aproxima dele um pente carregado negativamente, o que vai acontecer? Você vai ter a separação entre as cargas. Esse pente carregado negativamente, ele vai o quê? Repelir as cargas negativas que vão ficar desse lado do papel, tá? E aí, consequentemente, esse lado aqui vai ficar carregado positivamente. Estão vendo? Certo? Né? Não é o próton que vem na direção do pente, não, tá, gente? São os elétrons que são repelidos. Sempre são os elétrons que se movem, não se esqueçam disso. Então, nessa eletrização por indução, acontece o quê? Quando um corpo eletrizado se aproxima de um outro corpo neutro, e vai acontecer o quê? Não vai tocar, não tem contato, mas vai acontecer um rearranjo das cargas elétricas nesse corpo neutro. Ou seja, vai haver uma separação. Negativo de um lado, positivo do outro. Tá bom? E aí, olha só, né? Aqui, olha, um exemplo, né? Ó, chegou esse cara que é um indutor carregado negativamente, o induzido ele está neutro, e aí, quando esse corpo carregado negativamente, que é o indutor, se aproxima do induzido, o que vai acontecer? As cargas negativas elas vão se concentrar desse lado, né, da esfera B. Né? Então você vai ter uma separação entre as cargas. Tá? Para a gente poder conseguir eletrizar, nós vamos usar o que aqui? Um fio terra. Então olha lá, em A, o indutor se aproxima do induzido, separando as cargas positivas das negativas. E aí você liga um fio terra, e o que vai acontecer? As cargas negativas elas vão passar para a terra. A terra, pessoal, ela é um receptor e doador universal de elétrons, tá? E aí quando você corta esse fio, né, o que vai acontecer? Como a esfera perdeu elétrons, ela vai ficar positivamente carregada, tá? Então a indução é usada justamente para isso, né? Para poder carregar corpos com cargas elétricas diferentes. Tá bom? Né? Aí aqui o aterramento, né, os elétrons eles vão para a Terra, porque a Terra tem essa propriedade de doador e receptor universal de cargas elétricas. Essas são as referências da nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal. Até lá.